Fala aí, galera! Vamos para finalizar essa parte, né? Primeiramente agradecer a você aí por ter me aturado durante esse tempo, tá? Hoje nós vamos trabalhar com fechando as questões, né? A gente tem aí, vamos botar aí mais umas 7 questões para a gente trabalhar, perfeito? E uma dessas questões são questões falando do órgão, né, dos órgãos da Câmara Municipal, tá? A questão 9, ela remete ao artigo, acho que é 18, 19 ou 20 do Regimento Interno, que fala dos órgãos da Câmara Municipal. O primeiro órgão da Câmara Municipal que pode vir perguntando, né, por exemplo, uma coisa é perguntar quais são os órgãos, conforme está na questão número 9, né? E aí, letra A, presidência. Pô, presidência é muito bonito, mas cuidado que a presidência, na verdade, ela não é um órgão da Câmara, propriamente dito. Ela é um órgão da mesa, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, perfeito? Assim, de forma geral, a gente tem o plenário, a mesa, tá? O plenário, a mesa, o colégio de líderes, a procuradoria parlamentar, perfeito? A comissão representativa da Câmara e as comissões, tá? Então, na hora da tua prova, ele pode até falar comissões permanentes e temporárias e a comissão representativa da Câmara. Pô, beleza, tá certo. Só que aí você tem que tomar cuidado na hora da prova, porque ele botar meramente a presidência aqui de forma assim, ó, não é. Por quê? Porque a presidência e a secretaria estão aqui dentro, tá? Então, se ele perguntasse quais são os órgãos da mesa, aí ele tá, ó, que é o artigo 19, eu olhei aqui. É o artigo 19, eu até vou botar aqui para vocês. Eu acho que eu consigo sim colocar na tela o regimento interno. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que eu consigo. Por quê? Porque isso daqui, obviamente, órgãos é uma possibilidade alta de ser cobrado em prova. Peraí, calma rapidinho. Minutinho, só pra ver se eu consigo colocar esse negócio aqui. Mas eu acho que eu consigo sim, vou conseguir. Será? Deixa eu ver, calma aí. Opa, não consegui, mas eu sei que eu consigo. Eu já consegui uma vez, né? Vamos lá, sou brasileiro e concurseiro, não desisto nunca. Também não. Peraí, opa, errei. Aqui, agora já entendi o erro. A merda que eu fiz, né? Aqui. Aí, beleza. Agora sim eu consegui. Isso, tá aí, ó. Então, deixa eu dar um zoom aqui para aqui. Ele vai falar, ó, no artigo 19, tá ali, ó. São órgãos da Câmara. Aqui, ó, tá vendo? Todo mundo tá vendo, né, galera? Aqui, ó. Pronto. São órgãos da Câmara. O plenário, então na hora da tua prova, o plenário, a mesa, aí órgãos da Câmara, o plenário, a mesa, o colégio de líderes, a procuradoria, as comissões e as comissões representativas da Câmara. Se ele vier especificamente falando das mesas, aí você, opa, a mesa tem quem? A presidência, que tem o presidente e o vice dentro do órgão, e a secretaria, que tem o primeiro secretário e o segundo secretário dentro do órgão. Tranquilo? Isso é importante para vocês. Isso vocês têm que tomar cuidado aí para não dar mole, tá? Beleza? Então, gabarito aqui da questão número 9, letra B de bola, tá? Presidência não. O plenário sim, a mesa sim, o colégio sim, a controladoria parlamentar não, é a procuradoria, tá? A procuradoria parlamentar, a presidência também não. Plenário, a mesa, a presidência e a secretaria não. Aqui corta, tá? Perfeito? Beleza? Tranquilo? Então, gabarito, letra B de bola. Se ele especificar dentro da mesa, aí maravilha, tá? Aí você vai com isso também para a prova. Dentro da mesa, a gente tem algumas características. Vamos lá. Próxima questão aqui, questão número 10. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Maricá, artigo 21, são deliberações do plenário
conforme determinações constitucionais, legais ou regimentais. Significa dizer o quê? Ou está na Constituição Federal, ou na lei orgânica, ou no regimento. Serão tomadas desprezadas as abstenções com exceção de uma. Então, a regra serão tomadas. Vamos lá. Primeiro, maioria simples. Isso daqui a gente estudou, né? Que a maioria simples exige meramente o quórum da maioria dos presentes, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, perfeito? Maravilha? E aí a gente tem as deliberações serão tomadas por maioria de votos, mas tem que estar presente a maioria absoluta. O que o artigo 21 fala de maioria absoluta? Maioria absoluta é a maioria do total da casa, tá? Então, se eu perguntar, maioria absoluta de 100, 51. Mas só apareceram 60. Mas é 51 a maioria absoluta, porque sempre eu vou analisar pelo total da casa, tá? Isso está no artigo 21 aqui, ó. O número é o quórum determinado pela Constituição Federal, pela lei orgânica e por este regimento. Artigo 21. As deliberações do plenário, conforme determinações constitucionais, legais ou regimentais, serão tomadas desprezadas as abstenções por maioria simples, que é a maioria dos presentes, maioria absoluta, que é a maioria do total, e maioria de 2/3. Cuidado com isso na hora da prova. Por quê? Porque a gente não tem previsão para a votação de 3/5 dos votos, tá? Porque algumas pessoas estudam emenda constitucional. As emendas à Constituição Federal, elas são tomadas por 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? Já no município, 2/3 dos votos. Então, a exceção, 3/5, porque temos previsão de maioria simples, tá? Maioria absoluta e 2/3. Então, questão número 10, gabarito letra C de casa, tá? Questão número 11. Questão número 11 trata das comissões. Perfeito? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu primeiro minimizar essa parte aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui a página das comissões para deixar bem aqui já própria, né? Cadê artigo 20, página 20 nas comissões, tá? Achei aqui. Primeiro que a gente tem as comissões permanentes e foi alterado isso daqui, teve uma alteração depois que eu peguei o material, aí depois teve uma alteração há pouco tempo da redação do artigo 39. E o artigo 39, ele foi alterado e teve alguns dispositivos assim que foram mudados nele. Eu queria pegar aqui para vocês rapidinho, que é o artigo 39, deixa eu pegar aqui, ó, artigo 39, a Câmara Municipal compõe das seguintes comissões permanentes e suas respectivas competências e atribuições. Então, a gente tem a Comissão de Justiça e Redação Final, lembrando que, olha só, ele está perguntando as comissões temporárias, né? Ele está falando isso, as comissões temporárias são exceto. Então, dentro dessas aqui, a gente tem as comissões permanentes e as comissões temporárias. Então, por exemplo, Comissão de Justiça e Redação Final é uma permanente, né? Comissão de Organização do Município, permanente. Comissão de Organização dos Poderes, permanente. Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária, permanente. Comissão de Saúde, permanente. Tem comissão pra caramba agora. Comissão de Educação, permanente. Comissão de Cultura, permanente. Né? Então, Comissão de Turismo, permanente. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, permanente também. E essas comissões, Comissão de Obras e Serviços Públicos, permanente. Que mais? Acho que ainda tem mais uma. Comissão de Trânsito e Transporte, permanente também. Né? E a Comissão de Agricultura, Civicultura, Aquicultura, Abastecimento e Reforma Agrária, permanente também. E Comissão de Segurança Pública, comissão permanente. Comissão de Desenvolvimento Econômico e Gestão dos Royalties, permanente também. Comissão de Defesa do Consumidor, permanente.
Defesa de direito de pessoa com deficiência, permanente. Então foram criadas várias comissões de defesa de direitos da mulher e enfrentamento à violência, permanente. Essas são as comissões de proteção animal, permanente, de esporte e lazer, permanente. Já as comissões temporárias, eu quero que você vá para comissões temporárias. Por quê? Quando a gente fala das comissões temporárias, no artigo, deixa eu pegar o artigo aqui, que é o artigo 46. A gente tem as comissões temporárias, que são comissões, aqui ó, comissões especiais, né? Comissões de inquérito e comissões de representação. Então, a comissão de justiça e redação final é uma comissão permanente, especial é temporária, inquérito temporária e de representação é temporária. Então, a B, C e D são comissões temporárias, conforme o artigo 46, tá? Já a comissão de justiça e redação final é uma comissão permanente. Então, questão 11, gabarito, letra A. Tranquilo? Foi? Beleza? Maravilha. Agora, a gente vai fazer mais ou menos como se fosse um bate-pronto. Questão apenas de certo e errado, tá? O vereador, aqui está falando, né, do vereador que não tomar posse. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no caput deste artigo, né, que é a sessão de posse, é uma sessão solene, deverá fazê-lo em até 10 dias da data de sua realização, sob pena de perda do cargo, perda do mandato, salvo motivo justo e aceito pela Câmara Municipal. Então, vamos, primeira coisa, entender isso daqui. Porque a gente está falando, né, que o vereador que não tomar posse, isso está no artigo 6º, tá? O vereador que não tomar posse na sessão prevista no caput deste artigo deverá fazê-lo em até 10 dias da data de sua realização, sob pena de perda do mandato, salvo justo motivo aceito, tá? Lembrando que na hora da prova, cuidado com alguns pontos, né? Então o gabarito aqui está certo. O prazo realmente é um prazo de 10 dias, gabarito certo. Você vai achar isso no artigo 6º, artigo 6º, tá? O artigo 6º, ele fala alguns pontos importantes na hora da prova. Ó. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no caput deste artigo é artigo 6º, parágrafo 6º. E ele fala, ó, o vereador na sessão prevista, né, o que não tomar posse na sessão prevista no caput deste artigo, na sessão solene de posse no dia 1º de janeiro, deverá fazê-lo em até 10 dias da data de sua realização, sob pena de perda do cargo, salvo motivo justo e aceito pela Câmara. Então, como regra geral, ele tem um prazo de 10 dias para tomar posse. Lembrando que se passar esse prazo, ele tem que pedir, né? Ele tem que falar um justo motivo por não ter tomado posse, tá? E aí, esse motivo é levado ao plenário para deliberação sobre o caso. Perfeito? Então, tem que comprovar, tá? Lembrando que não haverá posse por procuração, não pode, né? A posse aqui no caso é um ato solene pessoal, tá? E o vereador empossado posteriormente prestará o compromisso na primeira sessão da Câmara realizada após a sua posse. Ele tem que prestar o compromisso, porque a regra do compromisso é no dia 1º de janeiro, tá? Então ele tem que ser no dia 1º de janeiro prestar esse compromisso. Ó, prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Município de Maricá e o Regimento Interno da Câmara Municipal, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que foi confinado e trabalhar para o progresso do município e o bem-estar do seu povo. A regra, né, aí todo mundo vai falar, o secretário é designado e fala assim, eu prometo. Então ele tem que falar isso, tá? E falar assim, eu prometo, para cumprir ali a sua característica, tá? Da posse, prestar o compromisso, perfeito? Então, artigo 6º, parágrafo 6º, artigo 6º, parágrafo 6º, dá 10 dias para o prazo, tá? Gabarito certo aqui dá 12. 13. Assumirá a direção dos trabalhos
o último presidente, se reeleito, vereador. Aqui, na verdade, ele já está falando que assumirá a direção dos trabalhos, o último presidente, se reeleito vereador. E na sua falta, o vereador mais votado dentre os presentes. Esse ponto aqui está no artigo 6º, já que os candidatos diplomados a vereador, eles vão no dia 1º de janeiro, né, dar posse aos vereadores, dar posse ao prefeito e eleição da mesa. Na verdade, ele faz posse dos prefeitos, eleição da mesa, posse dos vereadores, eleição da mesa e posse do prefeito, tá? E como a gente não tem ali uma mesa composta, a gente fala em assumir a direção dos trabalhos. Ou é o presidente provisório, tá? Mas aqui a gente fala, conforme o regimento interno, fala que vai assumir a direção dos trabalhos, primeiro, o último presidente, conforme tá aqui, ó, o último presidente da mesa. Se ele for reeleito vereador, tá? Mas vamos dizer que ele não foi reeleito vereador. O que acontece? Na sua falta, o vereador mais idoso dentre os presentes. Então, cuidado, gente, com isso na hora da prova. Nesse caso aqui, não é o mais votado, é o mais idoso. Por que eu botei isso de mais votado? Porque a maioria dos municípios prevêem como presidente da mesa, nesse caso de presidente interino, né, assumindo a direção dos trabalhos, o mais votado. Mas no município aqui não é o mais votado, é o mais idoso, tá? Perfeito? Cuidado com isso. Aqui, ó, gente, gabarito errado. Muita gente me perguntou em relação a isso, tá? Fica ligado na hora da prova, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Estamos fazendo essa revisão aqui, tá? De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Maricá, a rejeição do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas que o município deve anualmente prestar deverá ser tomado. Cuidado com isso daqui. Por quê? Porque é uma regra de rejeição de contas, tá? Na verdade, não é de rejeição de contas, é de rejeição do parecer, tá? Então, na hora da tua prova, cuidado. Por quê? Porque isso está previsto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o artigo 21. Ele fala sobre essa previsão. E ele fala assim, ó. Cadê 21? Aqui. E ele fala, lembre-se que ou é maioria simples, olha só. Então você, ó, no município, ou se tem maioria simples, absoluta ou 2/3. Então, com certeza, esse não é. Aí reduziu a sua chance de acerto, né, para mais de 30%, beleza? E aí você tem que tomar cuidado que no parágrafo 1º do artigo 21, inciso 2, vai falar sobre isso. O parecer do Tribunal de Contas do Estado, ele pode ser rejeitado e ele exige o quórum de maioria de 2/3, mas é para rejeitar o parecer. Significa dizer o quê? Que o parecer, ele pode ser coisa boa ou coisa ruim, não é? Então, olha aqui, ó, maioria de 2/3 para rejeitar o parecer. Desculpa, eu estava escrevendo aqui e eu vi que não estava na tela. Então, voltei aqui, ó. Então, primeiro, você viu que 3/5 não tem a previsão. Beleza. Maioria de 2/3 para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas. O parecer pode ser bom ou ruim, tá? Mas o quórum é de 2/3. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Foi. Ainda temos mais. Opa. Ué, peraí. 14, 15, 16, 17, 18 questões. Ah, tá. E vai ficar, vou botar assim mesmo, tá? Porque eu não vou corrigir agora não. Mas entende que o professor devia estar com problema mental na hora que foi feita a numeração disso daqui. Então, ó, o mandato da mesa. Mandato da mesa. Tema também importantíssimo. Por quê? Porque tem um problema grave em relação a mandato da mesa, tá? E isso daí foi alterado em 5 de abril de 2023, tá, galera? O mandato da mesa é de 2 anos, sendo permitida apenas uma recondução para o mesmo cargo, perfeito? E isso daí tem um problema em relação à lei orgânica do município, tá?
Já falei sobre isso. O mandato da mesa é de 2 anos, sendo permitida apenas uma recondução para o mesmo cargo. Segundo o regimento interno, isso está certo, tá? Segundo o regimento interno, mandato de 2 anos, sendo permitida apenas uma recondução. Na lei orgânica de Maricá, né? Deixa eu pegar aqui a Constituição de Maricá, conforme está até no próprio site, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. No artigo 93, eu já até decorei esse artigo, porque, meu Deus do céu, né? O pessoal questiona muito em relação a isso. E eu falo, às vezes, depende do que vai cair na tua prova, tá? Que fala assim, e aí isso foi alterado em 2008, o artigo 93 da Lei Orgânica fala que o mandato da mesa diretora da Câmara será de 2 anos, permitida reconduções para o mesmo cargo nas eleições subsequentes. Então tem esse problema. Por quê? Porque o regimento interno ele fala 2 anos, permitida uma recondução. Então, 2 anos mais 2 anos, acabou. Já a lei orgânica, no artigo 93, fala 2 anos mais infinitas reconduções. Entenderam o problema? O que vale mais? A lei orgânica. Mas o regimento está escrito que é mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Ponto. Perfeito? Tranquilo? Questão 16, que é a que eu botei como 14, mas o certo é 16, tá? Deixa eu corrigir aqui, vou botar aqui bonitinho, para não embananar o meio de campo, né? Concurseiro já fica meio doido. E aí, com o professor ainda botando a numeração toda errada, deixa eu corrigir. Questão 16, questão 17 e questão 18 aqui. Maravilha. Tá? Então, questão 16, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Maricá, promulgar as emendas à lei orgânica é competência de quem? Primeiro, gente, do prefeito, já de cara, vem botando o prefeito. Olha só, lei orgânica, a proposição, né, o projeto, a proposta, na verdade, a proposição é a proposta de lei orgânica, né? A proposição, ela vai ser deliberada no plenário da Câmara e tem que atingir o quórum de 2/3, né? Lembra do quórum para aprovar, beleza. E aí sim ela vai para a promulgação. Quem vai fazer a promulgação de emenda à lei orgânica? A competência da mesa da Câmara, tá? Então não é do presidente, nem do plenário, nem do prefeito. A promulgação. Ué, mas professor, e a sanção? Não tem sanção de emenda à lei orgânica. Tem sanção de projeto de lei. Não confunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então se falar, quem é a competência de sancionar projeto de lei? Aí eu ia falar que é o prefeito. Mas promulgar emenda é a mesa da Câmara, tá? Então gabarito é a letra B de bola. É competência da mesa da Câmara dos Vereadores, tá? Beleza? Tranquilo? Questão 17. O interstício mínimo entre os turnos, ressalvadas as hipóteses de proposta de emenda à lei orgânica do município, é de 48 horas. O que ele está falando aqui, galera? Ele está falando que interstício é o tempo, né, poxa, olha só, na verdade está ligado à tramitação das propostas. Então, para evitar que já pensou de um projeto de lei, né, alguma coisa a ser deliberado, então determinadas proposições estão sujeitas a mais de um turno, tá? Então, de repente, elas vão ser aprovadas por mais de um turno. Então, primeiro, 2 turnos para as proposições do artigo 104. Então, deixa eu pegar o artigo 104, que, quando falar de proposta de emenda à lei orgânica, projeto de lei complementar, de lei ordinária, decreto legislativo, resolução, veto, tudo isso daí, nesse caso, na verdade, o inciso 1 e 2, né? Que aí o veto não. Mas a proposta de emenda à lei orgânica e os projetos de lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e resolução, eles têm que ser aprovados em 2 turnos, tá? Quando falar, por exemplo, de veto e demais proposições, é um turno só, tá?
Então fique ligado com isso na hora da prova, perfeito? Minha função aqui é ampliar. Então ele está falando que a regra é, vamos lá, 2 turnos, bota aí, ó, 2 turnos. Então, ó, vamos ter 2 turnos para proposta de emenda à lei orgânica, projeto de lei e decreto legislativo, tá? E também resolução, perfeito? E aí, cuidado na hora da prova. Essa é a regra, que vai ser 2 turnos. E aí, ele está falando assim, quando falar em 2 turnos, para não votar um dia, no mesmo dia, de manhã, uma coisa, e à tarde a mesma coisa, a pausa, ele está falando assim, a pausa entre o primeiro turno de votação e o segundo turno de votação, em regra, 48 horas. Mas temos a exceção, que é a proposta de lei orgânica. Por quê? Ele tem que ter um interstício de 10 dias. Cuidado com isso, tá? Então, ó, a regra, 2 turnos, proposta de emenda, lei orgânica, projeto de lei. Como regra geral, os projetos de lei, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo e resoluções, 2 turnos, um interstício mínimo, 48 horas, tá? Em uma votação e outra. Mas quando a gente falar de proposta de emenda à lei orgânica, tem que aguardar... cadê? Na verdade, 48 horas não, gente. Não é 48 horas. É de 24 horas, desculpa. 48 horas não. Aqui tá... Eu tô lendo aqui 48 horas não, mas é de 24 horas, tá? Então corrige. Um turno. Pronto, aqui, ó. Um turno. E o segundo turno, regra, 24 horas. Na questão tá 48 horas, por isso tá errado. Salvo lei orgânica, que é 10 dias. Isso está previsto no artigo 63, tá? Então fique ligado nisso, que isso daí é um tema bom, tá? Aí, ó, 48 horas. Por isso que tá errada a questão, está errada. Senão estaria certo, mas está errado aqui, ó. É errado. Que o interstício mínimo entre o turno e o outro, a regra é 48 horas, salvo proposta de emenda à lei orgânica, que tem que esperar 10 dias. Perfeito? Vamos lá? Por último, questão aqui para a gente finalizar. O vereador cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. Olha aí, tema importantíssimo também, perda de mandato de vereador. Eu acho que é um tema, é um tema fora da curva, que obviamente vai cair sobre alguma coisa sobre vereador, tá, gente? Então, ó, o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Isso está no artigo, agora artigo de cabeça, né? Começa a complicar. E aí, nesse caso, no regimento interno, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto aberto e nominal e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurado ampla defesa. Cuidado, gente, olha só. Nos termos do regimento interno, vai falar 2 coisas. Primeiro, o quórum. Quórum para perda de mandato de vereador que está previsto, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, nos termos do artigo 21, parágrafo 2º, inciso 1, a linha B, é maioria absoluta, tá? Então, a primeira coisa, maioria absoluta. Segundo, que a gente tem que observar, que o artigo 260 fala da perda do mandato de vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, né? E aí, obviamente, ele pode, dentro do decoro parlamentar, sofrer determinadas penalidades, por exemplo, censura, impedimento temporário e até mesmo a perda do mandato, tá? Nesse caso, em relação à perda do mandato,
A gente tem, no caso, é aplicada pelo plenário, tá? Então, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto secreto e maioria simples. Errada, tá? A perda do mandato será decidida pela Câmara pelo voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurado ampla defesa. Questão 18, gabarito, letra C de casa, tá aqui. Perda do mandato dos vereadores, cuidado com isso, tá? Porque ainda prevê o escrutínio secreto para perda do mandato, tá? Então fique ligado que a perda do mandato é... E, obviamente, muita gente me pergunta o que é quebra de decoro, o que é decoro parlamentar, né? Então, considera-se atentatória ao decoro parlamentar usar em discurso ou proposição expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de crimes, tá? E aí, obviamente, o decoro parlamentar é você usar, abusar de as suas prerrogativas asseguradas a membro da Câmara e a percepção de vantagens indevidas e irregularidades graves no desempenho do mandato, tá? Então, galera, fechamos aqui. Obrigado por tudo. Uma ótima prova. Fiquem com Deus e bons estudos, hein?